Ora viva, meus companheiros, marcamos nosso encontro. Hoje vamos estudar sobre tipos de ondas, espectro das ondas eletromagnéticas e deixar ficar aqui quais são as aplicações das ondas eletromagnéticas, algumas importâncias das ondas ou radiações eletromagnéticas no seu dia a dia. Primeiro, falar de tipos de ondas eletromagnéticas. Temos aqui, eu fiz aqui uma lista sequencial das ondas eletromagnéticas. Tipos das ondas eletromagnéticas é falar de variedade das ondas eletromagnéticas que existem aqui na natureza. Então, só para fazer menção, temos radiação cósmica, temos radiação gama, raio-x, radiação ultravioleta, radiação visível, radiação infravermelha e micro-onda. Esses são tipos de ondas eletromagnéticas que existem aqui na natureza. Aliás, para além de micro-onda, temos ondas longas, que são ondas de rádio, ondas de TV, sim, ondas de rádio e TV, são ondas longas. Temos esses 7 tipos de ondas que eu fiz menção. Então, essas ondas, elas têm suas frequências, elas têm propriedades específicas. Cada tipo de onda tem seu comprimento de onda, cada tipo de onda tem sua frequência. Significa que existem ondas com maior comprimento de onda que outras, ondas com maior frequência que outras. Portanto, a organização sequencial da ordem das ondas segundo o comprimento de onda ou da sua frequência, isso dá-nos espectro de onda. Em outras palavras, espectro de onda é a organização sequencial segundo a ordem. A ordem pode ser crescente dos números de comprimento de onda, colocarmos uma onda menor, comprimento de onda, a seguir maior comprimento de onda, a seguir sucessivamente, ordenados. Então, quando nós estamos a ordenar, então nós temos aí espectro de ondas eletromagnéticas. Então, eu estou a apresentar aqui, as ondas já estão organizadas, já estão em ordem, por isso aqui nós temos espectro de onda. Segundo esta ordem, radiação cósmica é a radiação com menor comprimento de onda de todas. E como sabemos que comprimento de onda é uma grandeza inversamente proporcional à frequência. Inversamente proporcional significa o quê? Que quando uma grandeza é maior, a outra grandeza é menor. Então, se tem menor comprimento de onda, se a radiação cósmica tem menor comprimento de onda, então esta radiação tem maior frequência. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se tem menor comprimento de onda, então tem maior frequência. Então, a radiação cósmica ocupa nesta posição. A seguir da radiação cósmica temos a radiação gama, significa ter maior comprimento de onda que este, menor frequência que este. Depois segue raio-x, tem menor comprimento de onda que radiação gama, menor frequência que a radiação gama. Por sua vez temos radiação ultravioleta, radiação visível, radiação infravermelha e micro-onda. Micro-onda e ondas de rádio e TV. Portanto, aqui apresentamos espectro de ondas eletromagnéticas. Meu amigo, a dúvida? Espectro significa colocar em ordem todas as ondas eletromagnéticas que existem segundo os valores dos seus comprimentos de onda. Já são conhecidos os valores. Então, já aqui apresentamos o espectro de ondas eletromagnéticas. As ondas ou radiações eletromagnéticas, elas são naturais e já existem aqui na natureza. Radiação cósmica é uma radiação que vem do sistema solar. É uma radiação altamente energética. Ela vem de uma temperatura muito elevada. Mas a própria natureza, a própria Terra já tem um sistema de proteção. Esta radiação, quando sai do sistema solar, ela já é defendida ao nível da atmosfera e chega aqui na Terra com condições vitais que nós podemos viver. Radiação gama. Radiação
gama. Radiação gama é uma radiação, já estamos a falar de aplicação e ou alguma importância das radiações eletromagnéticas para o ser humano. O ser humano, ele conhece que existe essa história das radiações eletromagnéticas, segundo o comprimento de onda, segundo a frequência. Já falamos lá das propriedades gerais das ondas eletromagnéticas e sabendo que quanto maior é o comprimento de onda, maior é o poder de penetração. Quanto maior é a frequência, maior o poder de espalhamento. Com base neste conhecimento, o ser humano aproveita essas ondas eletromagnéticas que ele encontrou já aqui na natureza para um fim, para um objetivo benéfico para o ser humano. Então, a radiação gama, o homem usa geralmente na astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda corpos celestes. Corpos celestes são os planetas, as estrelas, asteroides. Então, para estudar planetas, vários outros planetas ou estrelas que existem no universo, o ser humano, o cientista usa a radiação gama. Mas também a radiação gama tem sido usado nas reações nucleares. Reações nucleares. O homem, para modificar um núcleo atômico nas reações de fusão ou fissão nuclear, que vamos falar posteriormente, quando estivermos a falar física atômica, e já depois desta unidade vamos atacar física atômica. E nós vamos estudar lá que para criar modificação de um determinado núcleo atômico, usamos a partícula gama ou a radiação gama para bombardear dentro do núcleo e modificar esse núcleo. Então, esse é um dos aproveitamentos desta radiação gama que tem sido usado pelo homem. Raio-X, devido ao poder de penetração que os raios-X têm, eles são usados muitas das vezes na medicina para diagnóstico de fraturas. As radiações penetram o corpo, elas encontram opacidade, corpos ópacos, osso, por exemplo. Ao penetrar, a luz não atravessa o osso, então ele captura a imagem do osso e pode apresentar na fotografia se houve fratura ou não. Mas também, dentro da medicina, é usado em diferentes campos da medicina, no tratamento radioativo, entre vários campos que têm sido aproveitados os raios-X. Radiações ultravioleta. Radiações ultravioleta, essas são radiações oriundas do Sol. Elas vêm do Sol e são conhecidas como radiações ionizantes. Radiações ionizantes são aquelas que modificam o estado atômico de um determinado átomo, determinada matéria. Essa radiação pode tirar alguns eletrões numa matéria e formar íons nessa matéria. Então são radiações de certa forma perigosas, de certa forma elas neutralizam, imobilizam ou podem matar algumas células. Então por causa desta propriedade que ela tem, o ser humano aproveita para usar na descontaminação de superfícies e matérias em laboratório. Algumas bactérias, ela pode matar bactérias ou vírus no laboratório por causa desta ionização, desta propriedade que tem de matar algumas células. Radiação visível. Nós vamos dar atenção, vamos destacar aqui radiação visível. Esta é uma banda de radiação eletromagnética única que o ser humano pode captar aos olhos. Todas essas radiações eletromagnéticas são invisíveis. O ser humano não pode captar, o ser humano não pode ver. A única radiação que o ser humano pode captar é a radiação visível. E essa é uma das importantes. Perguntar ao professor, qual é a importância da luz visível? Oh, meu amigo, luz visível serve para a gente ver. Primeira importância é essa, a gente consegue nos ver através da luz visível. Tem outras várias aplicações à luz visível, mas a aplicação mais básica que nós podemos encontrar é exatamente essa de a gente conseguir captar a luz. Radiação infravermelha. Radiação infravermelha, essa é conhecida como radiação de calor.
Radiação infravermelha é aquela que os corpos emitem, libertam depois de absorver o calor. Por exemplo, ao longo do dia, as superfícies todas, o nosso corpo, as paredes de casa, todos os corpos absorvem o calor. E um tempo depois elas começam a esfriar. Esfriar significa libertar energia. Esta libertação é que é radiação. O termo radiação significa emissão de ondas. Essa energia é a radiação infravermelha. Então, essa radiação infravermelha também pode ser aproveitada, é capturada essa radiação. O ser humano usa essa radiação para fazer o controle remoto, para controlar dispositivos de televisão e outros dispositivos. Você está em casa, assiste TV aí em frente, usa remoto e controla a TV. Então, essa comunicação que existe entre esses dois dispositivos, você não vê, mas temos lá onda eletromagnética, que é a radiação infravermelha. Micro-onda. Micro-onda é uma radiação eletromagnética que tem sido usada geralmente nas telecomunicações e nos roteiros de internet sem fio. Geralmente, quando espalhamos Wi-Fi para outro dispositivo e captamos a internet, a onda que está envolvida neste processo chama-se micro-onda.